Vou mostrar para você como que você pode fazer uma cozinha igual a essa, de uma forma muito fácil, utilizando o 3ds Max e o Corona Render. Vamos lá. Vou abrir aqui o 3ds Max. Vou selecionar essa viewport, apertar Alt W. E aqui eu já vou em File, Save As. Já vou salvar um arquivo para a gente não correr o risco de estar modelando e perder o que a gente fez. Eu já fiz uma pasta aqui. Vou colocar um nome qualquer. Só que antes de iniciar, a gente precisa saber das medidas das paredes, onde que vai torneira, onde que tem a janela, onde tem tomada. Eu já fiz algumas anotações no papel e vamos tentar reproduzir aqui no Max. Vamos começar pelas paredes. Aqui em Standard Primitives, a gente seleciona o box. Vamos clicar, arrastar para o lado, fazer uma parede assim. Não precisa se preocupar com medidas agora. A gente pode alterar aqui. 15 centímetros de largura, ela tem um comprimento de 500 e altura de 280. Clica aqui com o botão direito do mouse em Convert to Editable Poly. A gente pode vir aqui em Editable Poly, selecionar apenas a face. Vai selecionar essa face aqui. Dá um extrude de 15 centímetros. Apertando a tecla F4, a gente consegue ver essas bordas. Então, aqui com a face, aqui com o Polygon selecionado, a gente vai clicar nessa face e dar outro extrude de 150. Aqui é a parede até a janela, vou mostrar para vocês. Essa medida aqui. A nossa janela também tem 150. Vocês não estão conseguindo ver o extrude, né? Então eu vou puxar ele para cá. Melhorou agora. Um extrude de 150 nessa face. Depois, dar outro extrude de mais 2 metros. 200. Depois um último extrude aqui de 15 centímetros. Agora a gente vai mudar o sentido. A gente clica aqui nessa face. Como não vai aparecer na imagem, eu não vou colocar a porta aqui agora. Então vamos selecionar o extrude de novo, mais 500, depois mais 15. Vamos mudar o sentido para mais 500, mais 15. Pronto, as paredes já estão prontas. E como que a gente abre aquela janela ali? É simples. Aqui ao invés de Polygon, a gente vai selecionar Edge. A gente vai selecionar essas 4 edges e vamos utilizar o comando Connect. Em número de segmentos vamos alterar para 2. E em Pinch vamos colocar 100. O que acontece quando a gente coloca 100? Ele vai até a extremidade do nosso objeto. Vamos dar o OK. Vamos selecionar a ferramenta Mover, tecla W. Depois clicar aqui em Absolute Mode Transform Type In. E em Z vamos alterar aqui para 110 centímetros. E agora a gente vai selecionar só a parte de cima e vamos mover para baixo. Vamos abrir a calculadora agora. A nossa parede tem 2,80. Então 280 menos 110 menos 1 metro que eu vou deixar a janela igual a 70. Então a gente pode abaixar aqui 110 mais 70. Vai dar 180 menos 180. Então tem que ficar desse jeito a sua parede. Ainda em Modify, a gente vai selecionar as duas faces. Essa e essa. E vamos utilizar o comando Bridge. Ele abriu a nossa janela. Agora vamos fazer o nosso piso. Vou ativar aqui o Snap e o Snap Angle. Clicar, arrastar. Depois mover para baixo aqui. Vou deixar menos... não. Vou colocar aqui 10 centímetros. Agora a gente move para baixo com Move. Menos 10. E com o nosso piso a gente pode fazer uma cópia e colocar no teto. Que já está com o Axis Constraints ativado. Vamos apertar no eixo Z do gizmo. E depois nesse ponto a gente vai segurar o Shift e o botão esquerdo do mouse e depois arrastar até lá em cima, como cópia. Então a gente já aprendeu a fazer as paredes, abrir a janela, o piso e o teto. A gente já vai começar a trabalhar com o Corona. Vou mudar a visualização com a tecla T para vista top. Para a gente tirar esse grid, a tecla G. Só que antes de trabalhar com o Corona, a primeira coisa que a gente tem que fazer é abrir o Render Setup e alterar aqui para Corona Renderer. Feito isto, o seu 3ds Max já está pronto para trabalhar com o Corona. Vou aqui na aba Common,
Vou alterar para 1000 por 1000. Em Scene, já altera aqui para Use Corona. Pode minimizar o Render Setup. Agora a gente já vai fazer uma câmera Corona. Vamos posicionar aqui mais ou menos igual está lá na imagem. Mais ou menos assim, né? Para o lado esquerdo. Mais ou menos assim. Seleciona a câmera. Depois vem em Modify. E aqui em Environment Clipping, Enable. E altera o valor em Near. Vamos colocar aqui 200. Show em Viewport. 200 foi muito. 100. 150. Ok? Acho que 150 já ficou bom. Agora com a tecla C, a gente acessa a nossa câmera. Apertou a tecla C, F3 para ver como que estão as paredes. Posicionar aqui como que a gente quer a nossa câmera. Shift F, a gente vê igual a nossa câmera. Outra coisa que está faltando aqui, vou tirar aquele azul. Vou colocar uma cor nas configurações e More, deixar tudo cinza. E o VW Remove, Set Gray, ok? Fica tudo assim. Agora vamos renderizar para a gente ver como que está ficando. Começou a entrar um pouco de luz aqui. Vamos aumentar a exposição. 3, 2, tá ok? Já começou a dar uma cara aqui, né? Parar. E agora, eu já deixei tudo mais ou menos pronto. Eu só vou puxar os blocos para cá. Vou abrir a pasta onde estão os blocos. Já deixei pronto aqui os armários. Já vou posicionar eles aqui. Dar um rotate. E eu vou posicionar ele com o snap. Vou clicar nesse ponto. Vai ele até lá. É no mesmo sentido. Depois eu clico em Y e clico e seguro novamente no mesmo lugar. Olha. Mesmo ponto. Já está posicionado. Vamos ver na altura. A gente posiciona ele aqui. A outra cozinha deve ter sido feita com 2,70. A gente pode fazer de duas formas. Ou pode já direto abaixar aqui o teto. Vamos abaixar já direto. Ou também a gente poderia editar o bloco. Só que vamos abaixar aqui, já fica mais fácil. No Z, menos 10. Já ficou certinho. Tenho certeza que já bateu a medida. Tá? Essa cozinha eu modelei ela toda. Depois, se vocês quiserem um vídeo só de como faz a modelagem de cozinha, comenta aqui pra mim. Agora vamos puxar para cá também o bloco da janela para janela. Port File. Você viu que você já pode arrastar direto e soltar aqui no Max, né? Posicionar ela lá. Rotate tecla E. Duas teclas muito utilizadas. O W, que é o Move, você pode mover. E a tecla E, que você pode rotacionar. Então agora com o Move a gente vai posicionar a janela certinho aqui. Para ativar o Snap, tecla S. Em arquitetura eu só trabalho com Axis Constraints ligado. Vou posicionar certinho aqui. Agora aqui na altura. Vamos renderizar novamente para a gente ver como que ficou aqui essa parte da janela. Ele perde um pouco da iluminação. Vou ajustar um pouquinho mais a câmera para selecionar ela. A gente pode vir aqui em Corona Câmera direto, Select Câmera, e aí vir aqui em Modify. Mudar o Field of View, aproximar um pouco mais. Tá mais ou menos assim na outra imagem. Mais ainda. Mas tá bom assim, vamos deixar assim. Agora vamos finalizar a modelagem, vamos fazer as bases dos armários.
Em Standard Primitives Box, vou fazer um box 15 centímetros de altura por 55. Aqui. E a gente tem que posicionar ele corretamente, para não ficar errado. Tecla F, muda a vista. Vamos descer ele lá na base. E tem que ficar desse jeito. Agora com a tecla Shift, vamos arrastar para o lado. Liga o Snap, cópia. Não tem problema que fica um pouquinho fora. Deu uma diferença, porque no outro projeto que eu tinha feito com esse armário, tinha feito um piso de 1 centímetro mais ou menos, e tinha que dar essa diferencinha para aparecer no render. Então, um zoom aqui. Essa diferença aqui. Deixei ele um pouco alto para dar esse efeito. E aqui o que eu fiz para aparecer essa borda? Não foi só Ambient Occlusion. Eu deixei um pouquinho longe. Também, ó. Olha esse efeito. Ok? Em cima também. Vamos continuar aqui. Eu vou passar para Edit Poly. Tanto faz se você apertar com o botão direito, Convert to Editable Poly, ou vir direto aqui. Vamos selecionar os vértices e mover eles até o final. Certo? Para a gente facilitar e não ficar com as paredes aqui nos atrapalhando, a gente pode clicar com o botão direito do mouse e selecionar Hide Selection. A nossa base do jeito que está ficando. Vamos selecionar ela novamente. Vista Top. Fazer uma cópia com o Rotate já direto. Só apertar o Shift, clicar nessa linha amarela e rotacionar 90 graus. Cópia. Depois ferramenta Move. Vamos posicionar ela lá. Selecionar o Y e mover de novo. E aqui a gente vai puxar os vértices até o final. Esses vértices desse lado, lá no final. Agora falta o nosso mármore, né? Para não ter muito trabalho, a gente pode fazer uma cópia da nossa base e colocar aqui em cima. Então, com a ferramenta Move, vamos clicar aqui no eixo Z e vamos mover como cópia. Estando como cópia, a gente pode fazer a modificação que a gente quiser. Eu quero uma altura só de 4 centímetros. Só que essa parte de MDF eu sei que ela tem 60. E eu vou deixar aqui com 62. E com o Move, vou posicionar certinho aqui. Certo? Então é só fazer a mesma coisa que a gente fez com a base. Vamos distribuir em todo o armário. Mudar a visualização. Com o Snap desligado, vamos fazer uma cópia com o Shift e o botão esquerdo do mouse. Ok? Depois liga o Snap com a tecla S e posiciona aí no armário. E em Modify vamos colocar o modificador Edit Poly. E selecionar os vértices do lado direito. Vamos mover até lá no final. Certo? Agora com o Rotate vamos fazer outra cópia. 90 graus. E a ferramenta Move, vamos posicionar novamente. E no Edit Poly, vamos selecionar os vértices e mover até lá no final. Esta perspectiva consegue ter uma visão de como está ficando. A gente tem que fazer aquele rodapé em cima do mármore. Vou mostrar um jeito muito rápido. Seleciona os 3 mármores que a gente fez e com a ferramenta Mover, vamos fazer uma cópia no eixo Z. Clicando aqui neste ponto e o Shift. Agora a gente vai ter que fazer um por um. Aqui em 62 eu vou deixar 1,5 e 10 de altura. Agora eu vou lá e vou mover no eixo Y. Seleciono o outro. Nesse outro mármore, como a gente alterou para Edit Poly, e ele está no mesmo rumo desse outro, a gente pode selecionar só esses vértices de fora
A gente vai mover no eixo Y até o ponto desse outro rodapé. Ele fica na mesma medida. E alterando a visualização para left, com a tecla L, a gente consegue fazer a mesma alteração na vertical. Vamos selecionar os 4 vértices e subir eles. Certinho, ficou igualzinho. Agora a gente pode até apagar esse outro e vamos fazer uma cópia, igual a gente fez com a base e com o mármore. Depois a gente faz um rotate, como ele já está na medida certa. Vou ativar o grid aqui com a tecla G. Rotate. Rotacionar ele aqui em 90 graus. Depois é só posicionar a peça no mesmo rumo da outra. E neste ponto. Deixa o X agora. Pronto. Modify, vamos selecionar os vértices aqui do final. Achando aqui. Lá no final. Tá pronto. Chique. Agora vamos alterar tudo para cinza novamente. E em UVW. Agora já vamos colocar os materiais. Vamos clicar aqui com o botão direito e dar um Unhide para a parede aparecer. Agora a gente tem que abrir o editor de materiais com a tecla M ou clica aqui nesse ícone. Feito isso, o seu deve estar desse jeito. Tem que estar aqui como Corona Material. Vou clicar aqui. Selecionar Corona Material. E aqui estão todas as configurações dos materiais. Vou fazer uma parede aqui, não vou colocar nem reflexo. Vou colocar aqui 190 mais ou menos, uma parede branca. Deixa eu ver que cor que estava lá. Acho que era um branco mesmo, aí eu coloquei uma iluminação, ficou em amarelado. E para a gente colocar esses materiais nos modelos, a gente clica no slot, depois clica no objeto e depois em Assign Material to Selection. Vamos renomear aqui para a parede. Agora eu vou dar um Hide novamente. Então a parede eu já coloquei o material. Agora vamos criar o material do MDF. Já vou dar o nome de MDF Corona Material. Vou colocar um branco em 184. E é aqui em Glossiness que a gente controla o brilho do nosso reflexo. Quanto menor esse número, mais fosco, e quanto maior, mais brilhoso. Então vou deixar aqui em 0,6 para não ter muito brilho. E eu vou selecionar todas as portas. Eu acredito que eu selecionei todas as partes de MDF aqui. Eu vou aplicar o material. Uma coisa muito interessante que tem no Corona é que ele já tem os próprios materiais. Você pode apertar aqui em Open Corona Material Library. E aí você já tem diversos materiais que você pode selecionar. Eles já vêm todos configurados. Para a gente fazer do nosso mármore, eu já vou selecionar aqui em Stone. Vou selecionar aquela cor que eu usei lá no outro projeto, se eu não me engano foi essa. Foi o granite. Vou tentar visualizar. Esse tempo que eu fiz aquele... Foi essa. Ah, foi aqui, ó. Stone Santa Margherita. Como que a gente faz? Mesma coisa. Seleciona todos os objetos que você quer aplicar os materiais. E depois escolhe ele aqui. E clica com o botão direito do mouse em Assign to Selected Objects. E pronto. Já foi. Vamos dar um zoom lá. Só que nem sempre vai estar na escala correta. Igual aqui. Eu utilizei o Edit Poly e puxei essa parte. Então ficou errado. E aí o que a gente tem que fazer? Clica em Modifier List e acha o UVW Map. Clica nele. Vai ficar desse jeito, não tem problema. Você clica aqui em Box e todos os materiais Corona tem que estar em Real World Map Size, tá ok? Vai ficar desse jeito, vai ficar certinho. Então vamos selecionar só essa peça. Depois em Modify, vamos selecionar Edit Poly. Aqui em Edge, vamos selecionar essas 4 edges. Vamos utilizar o Connect. Vamos fazer 2 connects. Vamos alterar esse valor aqui para mais ou menos na medida que está a nossa cuba lá na pia. E aqui a gente pode também mover ele, ó. Já vai quase deixar na medida correta que a gente precisa. Vamos alterar para vista top. A gente consegue ter um controle maior.
Aqui, ó. Você achou o posicionamento correto, dá OK. E aí você pode clicar fora das linhas e seleciona de novo essas 4 linhas que você fez. Vista top. Agora vamos dar o Connect de novo. Vou regular os valores aqui para 0. Vamos deixar mais ou menos posicionado no local correto. O valor de 58 tá OK. E aí a gente vai fazer igual a gente fez com a janela. Vamos selecionar o Polygon. Vamos selecionar as duas faces, a de cima e a de baixo. Depois dar um bridge. A gente já abriu o nosso mármore. E você pode utilizar o mesmo raciocínio para fazer um rebaixamento aqui nessa área molhada. Vamos puxar lá a nossa torneira, já vamos posicionar ela aqui. Afasta blocos. Tira. Utilizar o Merge. Vamos posicionar a torneira. Ferramenta Rotate. OK? OK, então posicionamos a nossa torneira. E agora o que a gente pode fazer? Vamos curvar o nosso mármore aqui, ó. Utilizando o comando chamfer. Vê que ele deu uma leve curvada aqui, ó. Vamos fazer no nosso projeto também. Vamos selecionar o objeto. Aqui em Edit Poly, vou selecionar só as linhas de fora. Depois a gente vai ali para a parte da cuba. Selecionar a ferramenta chamfer. E aqui vamos dar um chamfer de 0,8 com 8 segmentos. Agora falta o nosso forno aqui. Vou colocar ele. Dar um merge. Vista top para posicionar. Posicionar ele mais ou menos aqui. Girar. Dar um rotate de 90 graus. Posicionar ele mais ou menos. Um pouquinho, tá OK? Agora a nossa geladeira. Port File. Vamos colocar ela por aqui mesmo. Vamos alterar para vista topo. Ela está um pouquinho torta. Desativo o Snap. E com o Rotate. Ela mais retinha aqui. O tapete a gente arrasta para o 3ds Max. Utiliza o Merge. Vamos alterar para vista top. Posicionar ele aqui. Mais ou menos tá no outro. Só que lá você vê, eu não utilizei o tapete inteiro, eu cortei ele. Então vamos fazer a mesma coisa. Em Modify, vamos selecionar os Vertex. Quero excluir daqui para cá. Vou apagar direto. Depois vamos mudar a visualização. E aqui a gente tem que aplicar o material. Vou abrir o editor de materiais. Vou renomear aqui para tapete. Physical Material 2. Vou alterar para Corona Material. Como eu vou utilizar texturas, eu vou jogar os mapas direto aqui embaixo. Vou colocar aqui em Diffuse. Esse daqui, vou colocar aqui no Reflection Glossiness. Depois tapete em Bump. Depois tapete em Displacement. Eu já vou aplicar, depois visualizar. Já apareceu a textura aqui. E como deu esse erro, eu já vou aproveitar para mostrar para vocês como que a gente tampa esse buraco aqui. A gente vem aqui no Modify, seleciona Cap Holes. Ela já fechou o buraco.
vamos puxar mais alguns blocos. Tem o bloco do cooktop, 5 bocas. Vou jogar ele aqui. Vamos rotacionar. Posicionar ele aqui em cima do forno. Depois mudar a vista. Posicionar ele em cima do mármore. A gente pode alterar um pouquinho a vista para poder ver um pouco do fogão. Vamos puxar agora a coifa. Merge. Posicionar ele aqui em cima do fogão. Depois na vista F, front. Altera o posicionamento dele. Vamos jogar o Paflon aqui, Import File, dar para a vista top, posicionar ele mais ou menos aqui. Ter uma cópia para cá. A gente não vai usar essa luz não, ele está só de enfeite, tá bom? Precisa descer um pouco. E agora as tomadas, vamos puxar ela aqui para o lado. É sempre a mesma coisa. Muda para a vista top para você posicionar ela. Depois para a vista F ou Left para você regular ela, o posicionamento dela. Vamos utilizar a ferramenta Rotate. 90 graus. Posicionar uma tomada aqui. Mais ou menos aqui. Por aqui. Cópia não, vamos colocar uma instância. Vamos posicionar ela certinho aqui. Depois fazer um rotate. 90 graus. Posicionar as outras lá. Vou colocar mais para o meio. Tá. A gente pode fazer mais uma cópia para cá. Distância também. Certinho. Agora é só a gente colocar os materiais, regular a iluminação e renderizar e pronto, tá pronto. Nos MDFs a gente já colocou, agora falta o piso, as bases. Vou colocar um material qualquer. Colocar aquele crema ali. Vou dar um hide all para as paredes aparecerem. Na hora que eu puxei o cooktop, veio com esse material aqui. Excluí ele. Vou colocar um material novo. Vou fazer aqui um Corona Material. Selecionar a cor preto. Esse 5. E vou colocar um Reflection 0,9. Selecionar o vidro do nosso cooktop. Depois as bocas do nosso cooktop. Vou colocar no preto fosco. Selecionar os botões aqui também, colocar tudo nessa cor, colocar tudo nesse preto brilhante, aqui a gente vai fazer um preto fosco para colocar nas bocas do nosso cooktop, bocas cooktop, preto fosco, mais ou menos, +5, então vamos selecionar todas as bocas e aplicar no material. A gente precisa colocar uma cor nos puxadores. Eu vou utilizar a mesma cor do metal aqui do nosso forno. Selecionar aqui cerâmica. E aí como que a gente faz para pegar esse material do nosso forno? A gente vem aqui com a pipeta. Clica no material. É esse acero polido que eu preciso. A gente já pegou o material aqui. Vou selecionar todos os puxadores e vou colocar esse material. Agora é só a gente aplicar. Outra coisa, lá a gente está utilizando uma geladeira branca.
Como que a gente faz aquele branco? Vamos selecionar um slot qualquer, alterar para Corona Material, selecionar uma cor branca em 190, vamos colocar um 200 aqui. Ok. Coloca um Reflection. Só que aqui em Glossiness vamos deixar em 8,85. Vamos selecionar todas as partes da geladeira. Só que eu vou deixar o pé e aqui onde coloca as mãos para usar um branco de outra cor. Esse que é o truque aqui nessa geladeira, olha lá. Eu utilizei dois brancos diferentes. Eu utilizei um mais escuro. E nas portas, e na porta, e no corpo da geladeira, eu utilizei outro. Aqui eu também utilizei o branco mais escuro. Vou deixar aqui também, colocar o outro branco. Dá OK. E aqui vamos aplicar o material. E a gente vai fazer outro branco agora aqui no de baixo. Então já vou arrastar aqui e vai fazer uma cópia. E aí eu só vou alterar a cor aqui, deixar mais ou menos um amareladinho. Assim. Ok? A gente vai selecionar as outras partes que a gente não tinha selecionado. E vamos aplicar o material. E a gente pode ver que cada um ficou de uma cor. Aqui eu vou alterar para um preto, pezinho aqui do armário. Sapata, esse preto fosco. Agora vamos fazer uma alteração na janela. Vamos colocar o vidro. Para fazer do vidro também é muito simples. Vamos alterar para Corona Material. Vidro. Reflection, vamos deixar com 1. Refraction, deixar com 1. Pronto. E no Refraction, está ativado. A gente não vai aplicar ainda. Vamos aplicar um branco. Pode ser esse branco da geladeira mesmo. Vamos aplicar em tudo. E aí, antes de aplicar o vidro, a gente tem que fazer uma alteração aqui no bloco. Selecionar só os vidros. Vamos lá em Edit Poly. Em Element, a gente vai selecionar só os vidros. Seleciona todos. E depois clica em Detach. Altera aqui Create. Depois seleciona os vidros novamente. Clica nos 4. Clica em todos. Seleciona o material do vidro e aplica. Pronto. Agora falta a gente colocar o metal da nossa torneira. Vamos utilizar aqui um Corona Material. Metals. Vamos aplicar esse Iron Clean. Botão de cima, Assign to Selected Objects. Pronto. Eu acho que está tudo ok. Só aqui na nossa pia vamos colocar um metal também, o mesmo metal, pode ser. E antes da gente renderizar, como a gente puxou outros blocos, o que a gente vai fazer? Vamos clicar com o botão direito do mouse. Aqui em Corona Converter, vai abrir essa janela. All tem que estar selecionado. E em Start Conversion, vamos clicar. E vai converter tudo que está em V-Ray, em outros renderizadores, e vai passar para Corona. Agora vamos apertar a tecla F9, fazer outro teste aqui de render. Ver como está ficando. Olha lá. Bem parecido, ó. Aí o truque agora é a iluminação. A iluminação. Já vamos ajustar a iluminação agora. O que a gente vai fazer para aumentar essa luz? Vamos colocar um Rectangle Light aqui fora da janela. Um pouquinho distante, não colado na janela, tá? Selecionar Add Corona Light. E aqui a gente altera a esfera e vamos deixar em Rectangle. Ativo o Snap. Eu vou mudar a vista para top e vou deixar um pouquinho mais longe, só para a gente ver como é que tá ficando. Como é que vai ficar. Mudar para Corona Câmera. Aqui em History, eu vou deixar salvo essa cena para a gente comparar uma com a outra.
Uma salva. Renderizar de novo. Vai dar um pouco mais de iluminação na nossa cena. Começando. A gente pode diminuir um pouco o exposure. Tá começando a aparecer, vamos ver. O que a gente pode fazer para dar esse amareladinho aqui? Pode alterar aqui, ó, Corona Light. Vamos mudar aqui para Kelvin 4000. E uma ferramenta que ajuda muito aqui no Corona é aqui o Light Mix. A gente ativa ele e a mágica acontece. F9. Vou mostrar para vocês como que vai ficar. Deu uma amareladinha. A gente controla ele aqui, ó. Ele Corona Light. A gente pode colocar uma luz mais fria, mais quente. Pode fazer a alteração que a gente quiser. Aumentar a intensidade. Aumentar aqui para 2, 3. Diminuir lá para 4500. Aqui com 5000. Vamos ver e vamos ver como que vai ficar. Se você assistiu esse vídeo até o final, não esqueça de deixar um gostei e um comentário. E me fala o que você achou. Se você quer mais vídeos assim, o que você quer aprender. Comenta aqui pra mim, eu vou gravar pra você.